Se eu estou pesado, seja de músculo, de gordura, eu posso assim fazer uma corrida? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Porque qual que é o problema do peso exatamente? O peso em si não é problema nenhum. Só que a articulação, quando tem o peso somado ao movimento, isso gera, um movimento logicamente que tem impacto, isso potencializa o dano, entre aspas, articular. Logicamente a nossa articulação foi feita para receber esforço. Só que quando o esforço é demasiado, isso pode ser ruim. Mas eu posso ter um aluno na consultoria que é pesado e ele faz corrida, desde que tenha algumas características. Pois bem, a gente entende então que o impacto para o nosso corpo é benéfico. Leandro, é benéfico? Sim, é bem-vindo. Por exemplo, você aplica uma carga óssea, através do efeito eletropieso, e isso aumenta DMO, densidade mineral óssea. Ou seja, o impacto deixa o osso mais resistente. Só que quando é demasiada, a articulação tem a sua vida útil encurtada. Então imagina que é uma coisa que é uma suspensão de carro. Ela é feita para isso, para receber impacto. Só que se receber impacto demais, estoura um coxinho, estoura uma mola, sei lá, não sou mecânico, né? Mas, quando a gente vai olhar o corpo humano, não muda nada, ok? É a mesma coisa. Só que, como que eu faço então para deixar essa suspensão mais forte, não do carro, do organismo? Nós precisamos ter mais massa muscular, porque a absorção do impacto é feita, como a gente comentou, pelo osso e pela articulação, mas também pelo músculo. Então a pessoa que tem um músculo muito forte, quando ela recebe muito impacto, ela consegue transferir essa carga para vários setores. E aí chega um pouquinho na articulação, um pouquinho no osso, um pouquinho no músculo, e aí está tudo bem. Existem outras maneiras, outros pontos de evasão para eu jogar essa sobrecarga? Existe. Por exemplo, eu posso ter um bom tênis. E tendo esse bom tênis com um sistema de amortecimento, eu já jogo um pouquinho para ele. É diferente de eu correr descalço. Dentro desse tênis eu posso usar uma palmilha ortopédica anti-impacto, que vai me ajudar a absorver um pouquinho, Às vezes é usada para uma inflamação plantar. Então você diminui o impacto porque tem uma absorção de impacto ali. Porém, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que a gente sobe o centro de gravidade, a gente aumenta o risco de lesão, principalmente em esportes dinâmicos, certo? Então, eu posso usar, por exemplo, o futebol como meu aeróbico? Posso. Inclusive, falei disso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Link aqui na descrição, leandrotwin.com.br. Eu posso usar isso, só que se eu uso uma palmilha dessa, como tem muitos movimentos dinâmicos, mudança de direção, eu posso ficar com o meu centro de gravidade mais alto, certo? Meu pé vai ficar mais longe do solo, e aí eu fico mais suscetível a ter uma torção de tornozelo. Então eu tenho que tomar cuidado para reduzir o impacto. Só que aí lesiona o tornozelo, não vai adiantar nada. Outro tipo de lesão, enfim, mas por mudança de centro de gravidade. Quando é uma corrida, é algo um pouco mais controlado. Se eu tenho um ambiente controlado de corrida. Como assim, Leandro? Eu posso fazer uma corrida, e aí nós vamos para o nosso próximo ponto de absorção de impacto, que é a esteira. A esteira, se você, a professora for na academia, quando você vê alguém fazendo esteira, fica olhando ela de lado, você vai ver que ela faz assim, ó. Ela tem um jogo, pá, pá, cada passo, ela tem, lógico que a esteira tem que estar funcionando com alguém em cima, Ela tem um sistema de amortecimento, e isso ajuda a poupar as nossas articulações. E na esteira eu tenho um ambiente controlado, certo? Se seja uma esteira boa, é sempre aquele plano ali, lisinho, tudo certinho. Agora, se você vai correr na rua, você não tem esse sistema de impacto, ok, mas poderia ser lá. Só que, e se você tiver uma irregularidade, um buraco, alguma coisa? Ou então, eu vou correr na rua, mas eu vou fazer um HIIT, ou seja, um aeróbico de alta intensidade, e aí eu estou mais suscetível ainda à lesão, porque eu estou correndo tudo que dá. Inclusive, qual que é melhor? HIIT, aeróbico em jejum, aeróbico constante de forma alimentada. Lembra de procurar dentro do Twin mais tema, tá? Já foi falado vídeo sobre isso aqui no canal. Então vamos voltar na nossa perguntinha lá inicial. Uma pessoa que está pesada de músculo e de gordura é a mesma coisa? Não é. Por quê? Uma pessoa que é pesada de músculo, ela tem maior capacidade de absorver impacto. De gordura, não. Ela tem uma menor capacidade. Então 100 quilos e 100 quilos de músculo e de gordura, o de músculo vai tolerar, a articulação dele vai tolerar muito mais impacto do que o de gordura. Mas isso não quer dizer que não são 100 quilos ainda. Porque você poderia pensar o seguinte, então. Bom, se eu tiver 120, beleza, porque é mais impacto, mas é mais músculo. Se eu tiver 150, beleza, porque é mais músculo e mais impacto. Não é assim, tá? O nosso músculo sobe, o nosso peso sobe, mas a absorção que esse peso pode promover
não sobe equivalente. Ou seja, qual que é a maneira mais segura do mundo de você ser um maratonista? Sendo leve. Você não vai ser um maratonista estando pesado, mesmo que você seja, eu tenho 5% de gordura, mas eu tenho 90 quilos. A chance de lesão ainda vai existir. Logo, o que a gente tem que avaliar? O que esse indivíduo tem de absorção de impacto vezes o que ele pode causar? Porque um outro ponto aqui importante, você vai pegar uma pessoa que está gordinha, certo? Ela tem 100 kg de gordura ou tem 100 kg de músculo. Você concorda comigo que os 100 kg de músculo, ele vai conseguir correr muito mais rápido do que os 100 kg de gordura? Então, apesar dele ter algo para bloquear um pouco a absorção de impacto, né, para bloquear não, né, mas para ajudar a distribuir para uma determinada região, musculatura, ele também desempenha mais, porque ele não chegou em 100 quilos sentado no sofá, né, ele chegou treinando. Então, minimamente, algum condicionamento cardiorrespiratório melhor do que aquela pessoa, outra, provavelmente ele vai ter. E aí ele corre mais, então quer dizer, então meio que vai ficando um pelo outro. É possível uma pessoa, né, ser pesada e fazer corrida? É possível. Agora, talvez não da maneira que ela queira. Como assim? Poxa, eu quero correr todo dia 1 hora. Eu tenho 1,80 m e peso 100 quilos. De músculo ou de gordura, olha, existe uma grande chance de não ser sustentável essa atividade. Então você até pode fazer corrida, mas não exatamente no tempo que você quer. Você precisaria fazer ali uma periodização de treino, né? E isso é difícil, tá, gente? Às vezes o pessoal pergunta lá no Instagram, cobro caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar alguma dúvida, @LeandroTwin. Leandro, quanto de corrida eu posso fazer então? E, galera, isso é muito difícil, porque tem outros fatores envolvidos. Imagina que tem várias alturas, vários pesos, vários percentuais de gordura e automaticamente percentuais de massa muscular. E um outro ponto que a gente não citou até agora, que é o quanto flexível essa pessoa é. Porque quando você está fazendo uma corrida, você está recebendo impacto no seu tornozelo, beleza. No seu joelho, beleza. No seu quadril, beleza. Na sua lombar, beleza. Ou no seu tronco. Tudo isso está recebendo impacto. Mas se a gente tem uma pessoa onde o músculo iliopsoas, tenho dificuldade de falar esse nome, confesso publicamente, encurtado, então ela não tem uma passada larga, ela tem uma passada curta. E essa passada curta vai tirar um pouco do impacto que chega no quadril e na lombar e vai jogar mais no joelho e no tornozelo. Ou seja, o que deveria dividir em 4, divide em 2, mais ou menos falando. E aí, 2 partes, beleza, não vai dar nada. As outras 2 vão se ferrar muito. Ou seja, se essa pessoa tem um encurtamento, já muda o cenário novamente. Uma pessoa mais leve, às vezes não vai perceber isso. Agora, uma mais pesada, com certeza vai perceber. Então, ela teria que fazer um trabalho de mobilidade. Ou seja, quanto mais pesada a pessoa é seguro dizer que menos corrida ela pode fazer e mais, e se ela queira fazer mais, ela vai precisar de mais cuidados, né? Como, por exemplo, um trabalho de flexibilidade, como, por exemplo, um trabalho de periodização e mesmo assim ainda está suscetível a lesões. Qual que é a minha sugestão para você, meu amiguinho que está vendo o vídeo? Se você está pesado agora, não faz corrida na rua, certo? Faça sempre na esteira, use um tênis bacaninha. Quando eu falo um tênis bacaninha, não é tênis de 2 conto não precisa disso. Mas também não vai usar um tênis réplica que você compra por R$40, que provavelmente é um tênis que, né, só foi feito ali para atender visualmente. Então pega um tênisinho bacana ali, com 200, R$300, você já vai comprar um tênis muito legal. E tenta pegar uma esteira onde você, ao invés de correr no 10, beleza, tenta inclinar ela tudo que dá e de repente fazer uma corridinha no 5. Você vai reduzir o nível de impacto, mas como ela está inclinada, vai te exigir muito do condicionamento cardiorrespiratório. Então a tua frequência cardíaca vai subir para alvo do treinamento e você não vai se esforçar tanto em termos de impacto. Tem gente que, na verdade, quando inclina tudo que dá, faz uma caminhada acelerada e já chega na mesma frequência cardíaca de um pequeno trote, no plano reto. Ou seja, vai poupar muito mais. Então para esse indivíduo é melhor que ele faça assim. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde nós falamos, né, entre o que a gente falou aqui, mais algumas coisas sobre correr na rua e correr na esteira. Qual dos dois seria melhor? Então, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, dá uma conferidinha nesse vídeo.